Eu até tento gravar uns vídeos mais arrumadinha, mais bonitinha, mas ainda não tô nessa fase não. Vamos fingir que é porque eu estou grávida e por isso que eu não estou me arrumando. Hoje eu vou falar sobre as decisões que nós tomamos após a descoberta da nossa gravidez. Bom, pra começar, a gente mora numa kitnet, ainda estamos aqui, inclusive aqui dá pra ver que eu já tirei várias coisas daqui, já tirei várias coisas da casa, por quê? Nossa primeira ideia era, nós vamos nos mudar, vamos comprar uma casa, e quando a gente comprar uma casa ou um apartamento, a gente finalmente pode engravidar. Mas nossos planos foram um pouquinho diferentes. Nossos planos foram um, a realidade foi outra. A realidade foi que a gente descobriu a gravidez antes de ter comprado uma casa. Então, como é que aconteceu? No início de maio, a gente tinha encontrado uma casa que a gente gostou muito. A gente tava em dúvida entre apartamento e casa. Pra mim, tanto fazia, eu só queria que tivesse 3 quartos, porque eu queria um pra gente, né, de casal, o outro de como escritório, porque o Vitor trabalha home office, e eu fazia faculdade, e também o terceiro quarto era justamente pra gente poder finalmente engravidar. E o Vitor, ele preferia casa, porque ele morou a vida toda em apartamento e queria uma casa. E nós encontramos uma casa 3 quartos no lugar que a gente queria, achamos maravilhosa, e aí isso foi no início de maio, no final de maio a gente descobriu que estava grávida. Então a gente falou, encaixou certinho, fazia 3 anos que a gente tava procurando uma casa, esqueci de falar esse detalhe. A gente não tinha começado há algumas semanas, alguns meses, fazia 3 anos. A gente já tinha rodado o Brasil inteira, finalmente encontramos essa casa, descobrimos que estava grávida, então essa foi a nossa primeira decisão, vamos comprar essa casa. Segunda coisa que eu fiz, em paralelo, né, claro, não fiquei esperando comprar casa pra fazer, mas em paralelo foi lista de enxoval. O que precisa no enxoval de bebê? Eu não fazia a menor ideia. Então, o que eu fiz? Eu entrei em vários sites, seja de fraldas, site de loja de bebê, site sobre maternidade, Instagram, blog no Pinterest. Eu entrei em vários locais, encontrei várias listas, peguei todas elas e juntei, coloquei elas assim meio que lado a lado, vamos dizer assim, e fui selecionando o que coincidia. Por exemplo, se em uma lista falava, para recém-nascido você só precisa de 3 bodies, na outra falava, precisa de 8, eu ficava, tá muito diferente esse número. Vamos olhar todas e comparar aqui a média, né? Então eu fiz a minha própria lista de enxoval baseado nessas listas, e não só nessas listas, mas também na realidade em que eu vivo, tipo, o local que eu vivo é diferente de você viver no sul do país ou no nordeste do país. Eu moro aqui em Brasília, então eu moro no meio, aqui tem calor, aqui tem frio. Tá, em que mês o bebê vai nascer, em que mês ele vai ser recém-nascido, é um mês de frio ou é um mês de calor? Porque não adianta eu comprar um monte de roupinha mais quente pro bebê recém-nascido se eu vou estar num momento de muito calor. Ou o contrário, comprar um monte de roupinha fresquinha pro recém-nascido se eu vou estar num momento de muito frio. E por aí vai, não só pro recém-nascido, eu tô falando de várias fases. Eu fiz lista de enxoval pra recém-nascido, 1 a 3 meses, 3 a 6 e 6 a 9. E aí eu fui comprando aos poucos, né? Completei a lista de recém-nascido, de 1 a 3 meses. 3 a 6 eu acho que ainda faltam algumas coisinhas. E 6 a 9 eu tô deixando mais solto, porque ainda tem bastante tempo pra eu pensar nisso, né? Fiz a lista também com as coisas que eu ia querer usar no quarto, porque tem isso, nem toda mãe vai querer as mesmas coisas, nem toda mãe quer, sei lá, um berço, ou algumas mães querem comprar outro tipo de coisa pro bebê dormir, né? Ou vai querer dormir que durma no quarto dela, e por aí vai. A gente queria... a gente pretende aplicar a autonomia do sono, né, no bebê. Então a gente queria a câmera no quarto, a gente queria o bercinho próprio. Eu quis o berço evolutivo. Então eu quis várias coisinhas. Eu precisava fazer uma lista, saber exatamente o que eu queria, quanto eu ia gastar naquilo. Então a minha lista foi baseada também na minha realidade, do que eu queria, o que eu podia, e o local em que eu vivo, o clima em que vai nascer o bebê. Inclusive, eu quero fazer depois um vídeo aqui sobre essa lista do enxoval. Vou fazer por partes, senão vai ficar um vídeo muito longo, porque eu falo muito, né? Mas quero fazer um vídeo só sobre o enxoval. Outra coisa, terceira coisa que eu fiz depois de casa e enxoval, foi estudar, vamos dizer assim, né? Leituras, vídeos e por aí vai. Eu comprei livro, eu
comecei a acessar diversos canais. Eu já acessava muita coisa no Instagram, mas um canal no YouTube não. E aí eu comecei a acessar mais. Tem muita coisa que a gente discorda, né? A gente vai assistindo e vai discordando, vai vendo que não é isso que eu quero, não é isso que eu gosto. E tem outras coisas que a gente para pra pensar, tipo, cara, eu nunca pensei sobre isso, olha, interessante. Vou aplicar, ou vou tentar aplicar, né? E também pesquisas, né? E o que eu ficava em dúvida sobre a questão da gestação mesmo e de parir, eu sempre perguntava pro meu médico tudo que eu tinha dúvida, em questão até de mitos que me falavam, eu ia pesquisar e ficava na dúvida, e eu falava com o médico, né, o meu obstetra. E aí entra também a questão do obstetra, que eu queria alguém de parto humanizado. O parto humanizado, ele tem diversos, né? Antigamente eu queria muito aquele parto na água. Depois eu comecei a não querer mais, é uma coisa que eu não penso mais. Até porque é caro, mas não foi um dos motivos de eu desistir. Já faz anos que eu desisti disso. Mas eu queria um parto humanizado. Então eu comecei a pesquisar sobre parto humanizado. Logo assim que eu descobri, no mesmo, assim, acho que no primeiro mês de gestação, foi no primeiro, acho que nas primeiras semanas de gestação, segunda semana, eu já encontrei um médico, porque uma amiga minha teve somente o parto, ela não teve acompanhamento pré-natal, somente o parto dela foi com esse médico. E ela me falou que achou, assim, a minha cara, né, que parecia com o que eu queria, e eu fui atrás dele, e ele realmente é maravilhoso. Ele é tão tranquilo que às vezes até eu fico meio assim, você tá tranquilo demais, peraí, me passa mais aqui algumas informações, porque eu tô um pouco preocupada com tal coisa, mas ele tenta sempre deixar a gente mais, não se preocupe com isso, sabe? Se isso aqui não chegou até você, é porque não é pra chegar, tipo, alguma informação, né, que ele não passou, é porque não precisava no meu tipo de gestação. Ele nunca faz pavor sobre nada, terror, sabe? Nunca põe pressão de nada. E tem as outras questões do parto humanizado, né? Eu decidi a forma que eu quero ficar, a posição que eu quero ficar pra parir, eu entender as leis, saber o que eu posso, o que eu não posso, o que é um direito meu, né? É muito importante. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela teve filha, sei lá, vamos arredondar aqui pra 10 anos. E ela falou que na época dela não tinha a lei que autorizava ela ter alguém no quarto. E isso foi uma desinformação da parte dela, ela não sabia disso, mas existe desde 2005, se eu não me engano. Vou até pesquisar, pra não estar falando besteira. A Lei 11.108 é de 2005, e ela dá o direito à gestante de ter um acompanhante na sala de parto. E aí, esses pequenos detalhes, até questão, detalhezinho pequeno não, né, que a questão do acompanhante de parto é um grande detalhe, mas o pequeno detalhe que eu falo é, tipo, a iluminação do quarto, um som ambiente, não ter aquela pressão, não ter aquela gritaria, tudo isso, ele é muito dessa área, esse obstetra. Então, pra mim, era muito importante aquilo, e eu consegui, né, um obstetra assim, eu tô gostando bastante nele, já estou no 8º mês, e ele vem me acompanhando desde o início. E essa foi mais uma decisão, ter um obstetra que fosse de parto humanizado. Eu tomei uma decisão que eu acabei não concretizando. Lá no início eu decidi fazer curso de amamentação e um curso de pais que a própria maternidade oferecia. Só que o curso de pais era justamente sobre detalhes de como pegar no bebê, como dar banho, como trocar uma fralda, né? E apesar de eu já ter feito isso diversas vezes, já fui babá e tal, mas eu queria que assim, tá, agora é uma coisa pra mim, né, pro meu dia a dia. Mas acabou que todas as vezes que eu tentei me inscrever, eu tentei 3 vezes, esgotava muito rápido e não dava tempo. E eu acabei desistindo disso, ficou ficando de lado, sabe? A mesma coisa o curso de... Não, a mesma coisa o curso de amamentação, não. O curso de amamentação, a mesma coisa que eu ia dizer é que eu desisti também. Mas não é que eu tenha desistido, eu só não fui atrás. Sabe quando você vai deixando as coisas pra depois eu faço, depois eu resolvo e não faz? É isso que aconteceu. O curso de amamentação ainda quero fazer, uma amiga fez, e a pessoa vem até a casa, ela vem, inclusive, quando você parir o bebê, que você tiver tendo dificuldade e você quiser, por favor, vem me ajudar, ela vem também. Então, eu tenho interesse ainda em fazer, eu tô só me organizando financeiramente também, né?
porque tem muita coisa, é muito gasto, né, quando a gente descobre uma gravidez, mas eu quero fazer esse de amamentação ainda. E uma coisa que não estava nos meus planos, inclusive eu tô lendo aqui, a lista não está aqui, mas é o que eu acabei de última hora decidindo, foi a fisioterapia pélvica, e veio em boa hora, porque eu decidi, tipo assim, deixa eu ver, será que eu preciso? E descobri que eu precisava. Vai me ajudar na hora do parto. Como eu comecei muito em cima, eu comecei agora já no 8º mês, né? Na primeira semana do 8º mês, que eu fui começar a fisioterapia pélvica. Então pode ser que não ajude tanto quanto ajudaria se eu tivesse começado meses antes. Mas já é alguma coisa, né? E uma última coisa, mas que pra mim foi muito importante, pode não ser pra algumas pessoas, mas pra mim foi rever o meu ciclo social. Rever as pessoas com quem eu convivo. Eu fiz isso quando eu ia casar, porque eu percebi muita gente... A palavra do momento é tóxica, né? E essa é a palavra mesmo. Muita gente tóxica que me falava coisas ruins, que me parecia que tava jogando uma praga sobre como seria meu casamento. E nessa época eu já me afastei de muita gente. E agora, com essa outra decisão importante, também decidi me afastar de muita gente. Algumas pessoas eu já tinha me afastado e dei graças a Deus por isso, porque às vezes é maldade das pessoas, mas às vezes não é, às vezes é o jeito dela, mas não quer dizer que eu sou obrigada, né, a aceitar conviver com a pessoa, porque esse é o jeito dela. Se tá me fazendo mal, se tá me afetando de alguma forma, eu vou me afastar. E foi isso que eu fiz. E o me afastar que eu falo não é tipo não olhar mais na cara da pessoa, é simplesmente não estar compartilhando aquilo com ela. Eu tenho alguns amigos que de vez em quando eu só chego e falo: eu estou com tantos meses, tá acontecendo isso, pipipopopó, só pra compartilhar naquele momento, né? Outros amigos que eu chego e falo: olha o que eu comprei, isso aqui, que legal, pro bebê. E tem gente que eu não falo absolutamente nada, porque eu sei que não é o tipo de pessoa com quem dá pra eu compartilhar essas coisas. Muita gente que eu decidi me afastar são pessoas que fazem exatamente o que eu falei que fizeram na época que eu ia casar, que é falar coisas pesadas, falar coisas como se tivesse rodando uma praga. E eu não sei se é maldade dela ou se é o jeito dela, mas eu prefiro me afastar. E isso me ajudou muito, porque eu sou muito impaciente com essas coisas. Eu não queria ser grossa com a pessoa, não queria ser chata, mas ao mesmo tempo eu também não vou deixar ela ficar falando assim comigo. Então, afastar foi a melhor decisão. No geral, foi isso. Essas foram as decisões que a gente teve. Algumas foram surgindo depois, né? Algumas coisas que eu não vou lembrar agora. Mas, no geral, acho que a gente tomou boas decisões. A decisão que eu recomendo pra todo mundo, que foi a que eu não tomei, a que eu não fiz, foi boa alimentação e exercício físico. É o que eu vou dizer pra todo mundo quando eu descobri que a pessoa tá grávida. Porque eu não tive essas duas atitudes e estou sofrendo as consequências, né? Inclusive, acabei de descobrir uma diabetes gestacional. E agora é cuidar, porque eu deveria ter cuidado antes e não cuidei. Mas é a vida, né? Errando e aprendendo. E na próxima gestação, eu sempre falo que eu vou ter muito mais cuidado com isso. Na verdade, eu quero ter, antes de engravidar, né? Exercício e alimentação, porque vai fazer muita diferença. É isso, o vídeo de hoje é só sobre isso. O próximo vídeo eu quero falar sobre expectativas e realidade. E aí também tem a ver até com uma pergunta que me fizeram uma vez. Mas enfim, vamos falar disso no próximo vídeo. Até o próximo. Tchau.